Oi. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma Mesa dos Empreendedores. Eu vi muita carinha nova aqui, né? Sejam bem-vindos os nossos convidados. É uma honra recebê-los aqui. Esse evento acontece mensalmente. Ele é para empresários, quem quer empreender e quem quer conhecer do mercado. E hoje nós estamos aqui recebendo uma convidada muito especial, que é a Miss Naya Assis, tá? E quem sempre está direcionando o podcast, quem comanda o podcast, é o nosso pastor Eduardo. Seja muito bem-vindo, pastor. Salva de palmas para o nosso pastor. E agora com vocês, a nossa convidada da noite, Miss Naya Assis. Hoje temos o prazer de receber na mesa dos empreendedores a Miss Naya Assis, fundadora e dona da Miss Make, uma das franquias que mais crescem no Brasil. Maquiadora profissional desde os 14 anos, Miss Naya conheceu as dores das maquiadoras e isso motivou ela a fundar a Miss Make. Além disso, ela é mãe de 2 lindas meninas e casada com o empresário João Vitor Tavares, que também é sócio fundador da Miss Make. Miss Naya, muito obrigado por aceitar o convite de compartilhar experiências valiosas hoje. Seja muito bem-vinda a Fortes. Pode se sentar. De cá. Pastor, é com você. Boa noite a todos. Quem está alegre aí, diga eu. Coisa linda. Nós estamos com muito entusiasmados aqui, nós estamos recebendo a Miss Naya Assis, e eu queria falar brevemente aqui, já foi falado, mas ela é casada, tem 2 lindas filhas, ela é maquiadora profissional desde os 14 anos. Desde os 14 anos. Agorinha, né? Tem uns 3 anos só. Formada em administração de empresas, biomedicina e fundadora da Miss Make com quase 80 lojas. Seja muito bem-vinda, é uma alegria te receber aqui. Nós estamos aqui tentando construir uma cultura onde empresários possam se tornar empreendedores do reino, com o propósito de viver algo exponencial. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história. E eu agradeço mesmo, espero estar aqui mais vezes com vocês. É uma honra, né? E sem delongas, eu queria começar pelo começo, né? Pelo princípio de tudo, né? Me conta um pouquinho para que todo mundo aqui possa te conhecer, né? Já foi apresentado aqui o seu currículo, mas a gente agora quer conhecer na prática um pouquinho da sua história. Agora você estava me falando que começou não no seu segmento, mas em outro segmento. Então, fala algo do início para a gente poder te conhecer melhor. A minha história com a maquiagem começou aos 10 anos de idade. Através de um bullying que eu sofri na escola, porque eu tinha muitas sardinhas quando eu tinha 10 anos. E a galera me chamava de enferrujada, falava que eu tomava sol com a peneira. Aí um dia o menino levou um bombril na escola e falou que me desenferrujar. Olha só. Aí nesse dia eu cheguei em casa determinada. Falei, mãe, eu preciso de alguma coisa para esconder as minhas sardas, que eu não aguento mais os meninos pegarem no meu pé. E aí eu falei para ela comprar ela comprou um pó para mim, aqueles da Avon que vendia em revista. E aí eu passei aquele pó no rosto, mas ele não cobria o suficiente. Aí eu molhava, eu lembro até hoje que eu molhava a esponjinha do pó com água e passava, eu fazia uma base ali, um pancake. E aí eu cobria bem as sardinhas. E a partir desse dia nunca mais eu saí de casa sem maquiagem. E aí eu descobri o poder da maquiagem ali, o quanto a maquiagem poderia solucionar uma dor, né? Que são várias mulheres têm muitas dores, muitos problemas onde elas encontram ali na maquiagem uma solução. E ali eu me encantei, eu me apaixonei pelo universo. Aos 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar num salão de beleza. E aí nesse salão eu comecei a trabalhar assim, eu limpava o chão, eu lavava o banheiro, eu lavava o cabelo das mulheres. E aí eu percebi, a dona desse salão, ela era especialista em penteado, então ela fazia penteado em noivas, mas ela não tinha o serviço de maquiagem no salão dela. Então, o que ela fazia? Ela atendia muitas noivas, mas as noivas tinham que trazer as maquiadoras de fora,
ou ir para outro lugar se maquiar. E eu pensei, falei para a dona do salão, por que você não oferece o serviço de maquiagem aqui? Ela, porque não tem quem faça. Eu falei, então eu vou fazer. Aí eu fiz um curso de maquiagem profissional na época, com 14 anos de idade. 14 anos. E me tornei a maquiadora do salão. E vinha noivas de fora maquiar comigo. E me tornei referência na época ali na região onde eu morava, no salão, naquele salão, eu era referência. No Parque Ateneu? No Parque Ateneu. No Parque Ateneu, que interessante, né? E como que nasce, né? Depois disso você sai do salão, como que você chega à rede de festa, né? Hiperfesta, Hiperfesta, né? E aí eu comecei a empreender com 17 anos. Na verdade, na época, na Feira Hippie. Também é questão de oportunidade. Assim como me tornei maquiadora, eu vi a oportunidade de empreender. Eu tinha uma vizinha que ela era bem velhinha e ela tinha uma banquinha na Feira Hippie. E ela não conseguia mais ir na banca. Aí eu falei para ela, me vende a sua banca. Quanto que você quer? Eu sei que na época ela queria 4 mil. Eu não tinha esse dinheiro, né? Eu tinha 17 anos. E aí eu peguei emprestado. Eu pedi emprestado para um tio meu, 5 mil reais. Aí paguei ela 4 mil da banca. Com 1.000 reais, eu com 17 anos fui para São Paulo, comprei tecido, comprei as coisas que precisava, sozinha naqueles ônibus chulezentos de bate-volta. Lá eu me virei, comprei os tecidos, comprei os aviamentos e voltei. Fiz um curso de molde e de corte. E aí arrumei umas costureiras para fazer facção para mim. Montei a banquinha ali, vendia modinha, aquelas modinhas femininas. Menininho. Em menos de 3 meses, eu já tinha pago o meu tio, os 5 mil reais. E em menos de um ano, eu já ganhava, na época, era o maior salário da minha casa. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade, minha mãe viúva com 3 filhos pequenos. E eu trabalhava desde os 14 anos para ajudar no sustento da família, né? Eu costumo dizer que nós éramos os mais improváveis da família. Meu Deus. Minha família, a gente era os mais improváveis da família, da escola onde a gente estudava, da rua onde a gente cresceu. E hoje eu vejo o que Deus fez, sabe? Deus fez milagre, assim. E aí, com 17 anos de idade, eu já ganhava na época, eu vou contar a minha idade aqui, eu tenho 40 agora, 23 anos atrás. Eu não entendo não, porque eu estou com 28. Mas naquela época, gente, o salário mínimo era 250 reais. Sobrava para mim uns 2.500 reais. Era como se eu ganhasse uns 10 salários mínimos na época. Então, eu já era o maior salário da minha casa. Então, eu já ajudava a minha mãe em casa, já sustentava a casa, já ajudava meus irmãos. Então, ali eu aprendi a empreender, né? E com 24 anos, eu me tornei a primeira franqueada da Hiperfesta. Na época, era de festa, né? Você sai, então, da banca e já se torna empreendedora. Isso. Empreendedora já era desde a banca, né? Já era na banca, né? Mas eu me tornei uma empresária, que é uma empresa maior, com mais funcionários. E aí eu fui a primeira franqueada deles. Na época era de festa ainda, não era Hiperfesta e Rede, que depois eles dividiram, né? Sim. E se tornaram 2 grupos. Então você foi a primeira que começou. A primeira franqueada. Você ficou quanto tempo lá com eles? Fiquei de 2010 a 2023. Quando foi 2023, eu vendi, porque a Miss Make já existia. E aí, o meu ciclo na Hiperfesta já havia chegado ao fim. Eu costumo dizer que a gente também tem que colocar prazos até para os encerramentos de ciclo. A gente, às vezes, coloca muito prazo para as nossas metas, né? Tipo, o ano que vem eu troco de carro, daqui 2 anos eu quero trocar de casa, daqui 3 anos eu quero estar ganhando tanto, mas a gente nunca coloca metas para os encerramentos de ciclo. E os encerramentos de ciclo são muito importantes. Muito importante. E eu coloquei essa meta para mim. Quando foi no início do ano de 2023, eu falei, até dezembro eu vou vender a Hiperfesta e lá meu ciclo vai encerrar ainda esse ano. E quando foi em novembro de 2023, eu liguei para o dono da franqueadora, que é o Neto, e fiz a proposta para ele. Eu falei assim, eu preciso vender até dezembro, porque eu prometi para mim que eu ia ficar só até dezembro. Então, eu não queria passar da minha meta. Eu tinha colocado isso como meta na minha vida. E em dezembro de 2023, eu encerrei meu ciclo lá, que foi uma escola do varejo para mim, gente. Na Hiperfesta, eu aprendi sobre chão de loja, como lidar com funcionários, assim, tudo do varejo eu aprendi lá, nesses 13 anos. Então, foi muito importante para mim ter passado por lá. Era uma empresa muito organizada, né? Muito organizada. Organizada.
Em Zacarias 4:10, é importante a gente entender, nós que estamos aqui, está escrito assim: não menospreze os pequenos começos. Essa frase também é utilizada por Jeff Bezos, o dono da Amazon. Ele utiliza como dele, mas na verdade Isaías é o detentor dessa expressão. E é interessante observar que para empreender tem que ter coragem, né? Porque você falou um pouco aqui do seu começo, dizendo que você pegou dinheiro emprestado. Você teve que ter coragem, bravura para poder pegar dinheiro emprestado, ir para São Paulo, uma terra, uma geografia desconhecida, para poder começar. Então, eu queria entender aqui, até para que a gente possa conhecer um pouco melhor, como que nasce a sua empresa? Como que isso acontece? A Miss Make? Miss Make. Foi num almoço de domingo na casa da minha mãe. A gente estava almoçando e eu tinha a Hiperfesta naquela rua, e na mesma rua eu tinha montado uma loja chamada Hiperconfeiteiro. Só que a razão social dessa loja era Miss Cake. Miss de Miss Nai, porque meu nome é Miss Nai mesmo, viu, gente? Para quem acha que é apelido ou é por conta da loja, não é meu nome mesmo. Miss Make veio de Miss Nai, não o contrário. E aí eu coloquei Miss de Miss Nai, Cake de bolo. Então ficou Miss Cake, a razão social dessa loja, que era uma loja de confeitaria, especialista para confeiteiros. E aí um dia a gente no almoço, na casa da minha mãe, o meu irmão mais novo falou bem assim, porque eles me chamavam de Maria Maquiagem, que era meu apelido desde a infância, porque eu sempre gostei de maquiagem. Aí ele falou assim: ô Maria Maquiagem, já que você montou a Miss Cake, por que você não monta uma loja de maquiagem e coloca Miss Make? Já que você ama maquiagem. Mas ele falou brincando. Quando ele falou aquilo, eu falei assim: é isso. Sabe quando vira a chave? Eu falei: é isso que eu quero. Esse é o meu propósito. Meu propósito desde os 10 anos de idade, ali quando eu comecei a usar maquiagem, quando ela solucionou uma dor que eu tinha, quando eu me tornei a maquiadora principal do salão, eu falei assim: é isso, esse é o meu propósito de vida. Porque existem propósitos, e eu estava trabalhando em outros ramos que não eram o meu propósito. E sabe quando você sente, aqui não é o meu lugar? Uma hora eu vou encontrar o meu lugar? A gente tem esse sentimento, né? E quando o meu irmão falou aquilo para mim, eu falei: é esse o meu propósito, é para isso que eu vim. Então, peraí, Então é isso que eu vou fazer. Você era detentora de 2 franquias, né? Sim. 2 franquias. E mesmo assim, no meio desse processo, porque eu acredito que não era ruim o que você estava vivendo. Não, era muito bom. Era bom, Uhum. né? Então, no meio do processo, você percebeu que podia melhorar. Sim, era muito bom o que eu vivia, mas não era o meu propósito. E assim, propósito é algo surreal, porque eu costumo dizer que propósito não é algo que envolve só você. É igual quando alguém te pergunta assim: qual que é o seu propósito? Se você fala assim, é ficar rico, isso não é um propósito, é um objetivo. Mas se você fala, é ficar rico para ajudar a minha família, para ajudar outras pessoas, para fazer isso, para fazer aquilo, aí se torna um propósito. O propósito, ele precisa envolver mais coisas, mais do que só você. E aquilo que eu vivi envolvia só a mim mesma, eu não conseguia ajudar outras pessoas através do meu trabalho. E quando você tem uma identidade muito definida, você sabe quem você é, o que você quer, o que você busca, o seu propósito, você não precisa de correr atrás dele, ele corre atrás de você. E foi o que aconteceu nesse almoço de domingo lá na casa da minha mãe. Quando meu irmão me falou isso, virou a chave. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, como eu tinha a Hiperfesta aqui, a Hiperconfeiteiro aqui na mesma rua, falei: eu preciso de arrumar um ponto nessa rua para montar a Miss Make. E aí, só que não tinha ponto naquela rua, né? Era uma rua pequena de comércio. Ela é muito concorrida também, muito concorrida, né? Não tinha espaço, eu estava lá há 10 anos. Ela está falando ali, próximo ao Parque Ateneu. Próximo. É ali perto, na Rua da Videira. Na Rua da Videira. Ali, exatamente, próximo do Fabiana que ela está falando, tá bom? E aí, eu estava lá há 13 anos e nunca tinha surgido um ponto. E aí, eu fui comprar uma capinha para o meu celular na loja do lado. Olha como são as coisas, na segunda-feira, um dia após. Aí, eu olhei aquela loja de celular, olhei. O rapaz, ele era assistência técnica, então ele usava um cantinho assim da loja dele e a loja toda vazia. Aí eu falei para ele: você não quer alugar metade da sua sala para mim, não? Que eu te ajudo a pagar o aluguel. Eu pago metade do aluguel, vai ficar mais fácil para você, você nem usa a sala inteira. Aí ele falou bem assim: para quê? Eu falei: não, é um negócio que eu estou pensando. Ele: tá bom. Aí ele topou, porque para ele era bom, ele não usava a sala toda mesmo. No mesmo dia, eu fechei o negócio com ele, já no outro dia já comecei a
a fazer a divisão lá e comecei já a montar. Nesse tempo, eu vi que você é formado em administração de empresas. Você já tinha estudado ou você estudou no processo? Já tinha estudado. Nesse tempo eu estava terminando biomedicina. Biomedicina. Administração eu comecei com 17 anos, então eu formei bem novinha. Formou mais cedo. Ok. E aí essa ideia nasce e você começa a colocar essa ideia em prática sem ter um plano de ação? Sem ter nada, só tinha um sonho. E aí o meu esposo, João Vitor, eu compartilhei com ele e ele amou, falou, não, deixa eu ser seu sócio nesse negócio. Ele também trabalhava nas lojas? Não trabalhava. Não. Ele era funcionário público. E aí quando eu contei para ele a minha ideia, e ele, nossa, ele amou a ideia, ele falou assim, é mais sua cara impossível, esse negócio vai dar muito bom. E aí ele falou assim, não, deixa eu entrar de sócio com você nesse negócio, porque você tem 2 lojas, 2 filhas, estava terminando biomedicina, então minha vida estava de cabeça para baixo, eu de fato precisava de alguém para me ajudar. E ele era a energia que eu precisava no negócio. E eu falei, não, então vem comigo, vamos me ajudar que eu vou precisar de ajuda. Eu não sei nem por onde começar, porque eu nunca investi na maquiagem, é algo novo para mim, é algo que eu gosto, mas eu não entendo nada. E aí ele veio, e eu falo que eu costumo dizer que é muito importante a gente andar com pessoas que sonham os mesmos sonhos que a gente, que acreditam nos nossos propósitos, nos nossos ideais, porque talvez se lá atrás ele tivesse me desestimulado, tivesse falado assim, você é louca, você tem 2 empresas, tem 2 filhas, você está terminando a faculdade, o que você quer fazer da vida? E eu estava muito bem financeiramente, eu de fato não precisava de inventar mais coisa. E se ele tivesse falado para mim, me desestimulado, falar assim, o que você quer com isso? Para de inventar moda. Tinha te travado. Provavelmente eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Miss Ney, o que é interessante, é importante a gente observar com atenção aqui. O fato de você trabalhar num segmento há muitos anos não significa que é o que Deus quer para você para sempre. O que ela falou aqui é muito importante e nós, como cristãos, a gente precisa entender Daniel 2:21. A Bíblia diz assim, é eu, o Senhor, que mudo tempo e estações. Quando eu entendo isso, eu entendo que toda mudança de tempo é o pré-anúncio que uma nova estação está por vir. Deixa eu explicar. Quando o céu que está totalmente aberto, ele fica nublado, é um pré-anúncio através dessa mudança de tempo, que você tem que correr, trocar de roupa, pegar o guarda-chuva, porque o tempo está mudando, porque uma nova estação está nascendo. O que ela está dizendo é, estava bom, eu estava trabalhando nisso há muito tempo, mas eu percebi uma oportunidade escondida dentro do meu propósito, não é isso? Exatamente. Né? E diga mais um pouco para nós, para a gente poder entender um pouco a sua história. Na maioria das vezes, a gente estava conversando ali, agora há pouco, na sala de reunião, junto com a pastora Jordana, que as empresas nascem através de um planejamento, de um plano de ação, né? A gente acaba organizando tudo para depois crescer. E você me contou que com você foi justamente o contrário, né? O pau quebrou desde cedo. Desde cedo. Aí montamos a primeira loja da Miss Make, naquela metade daquela salinha de celular, em janeiro de 2020. E eu vou te falar, a loja foi assim, desde o primeiro dia foi um sucesso. Foi uma benção, estourou assim. Os clientes amaram e tivemos um retorno muito bom. E não sei se é pelo fato de eu já ter experiência no comércio, no varejo, eu já sabia como fazer, como trazer o cliente para dentro da loja, então o negócio já começou ótimo. Em janeiro de 2020, e aí em março de 2020 estourou a pandemia. 3 meses depois. E aí meu marido, que nunca tinha empreendido na vida, e era funcionário público, uma pessoa totalmente medrosa, porque o funcionário público ele tem medo de empreender. Ele pôs a mão na cabeça e falou assim, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Falei assim, olha, agora a gente vai abrir mais uma. Aí ele veio, você é louca? Abrir mais uma? Tudo fechou. Eu tô aqui desesperada sem saber o que a gente vai fazer. Eu falei assim, agora a gente abre mais uma, porque a gente tem que ir na contramão do que as pessoas estão pensando. Pandemia, tudo fechou, lockdown. Não pode nem abrir a porta da loja. Todo mundo vai fechar, um monte de gente vai quebrar, um monte de gente vai sair, um monte de pessoas que empreendem nesse ramo não vai querer ficar, vai mudar as coisas. E momentos de crise é o momento que Deus usa para trocar o dinheiro de mão. Então,
bora fazer acontecer. Vai estar todo mundo com medo, a gente vai ter coragem agora. Aí, mais uma vez, é importante você ter alguém que confie em você. Ele, então vamos. E aí Pessoal, nós abrimos a segunda loja. Só porque é importante a gente entender que ela acabou de falar é muito importante. No momento de crise é um momento de oportunidade. E pode parecer um jargão aqui, mas nós estamos usando a experiência de alguém, é uma experiência empírica, para dizer que quando todo mundo estava com medo, muitos estavam reclamando, alguém decidiu andar na contramão. Está cheio de gente no mesmo mercado que você reclamando do governo. Isso está acontecendo agora. E ela está dizendo que ela teve uma percepção que a maioria não teve, por isso que ela colheu o que a maioria não colheu, não é isso? Isso mesmo. E aproveitando essa oportunidade de você falar de governo, eu proibi dentro da minha empresa, lá no nosso centro de distribuição, às vezes chega alguns franqueados e falam, nossa, o comércio está muito ruim esse ano, não sei o que. Eu falo, gente, está proibido de falar que está ruim. A gente não vai trazer isso para dentro da nossa realidade. Pode estar ruim lá fora, aqui dentro vai ser sempre abençoado. Então, a gente tem que ter uma visão diferente, porque não tem como a gente mudar a realidade do governo. Não tem como você ir lá e tirar o presidente e colocar outro. Não há o que fazer. O que você tem que fazer? Ser positivo e trabalhar. Isso para nós que somos cristãos, é mais sério, né? Por quê? Porque Jó, que é um personagem muito conhecido, ele diz assim, o que eu temia me sobreveio. O que Jó está nos ensinando? Cuidado para você não alimentar pensamentos negativos. Por quê? Porque ele pode ganhar forma e acontecer. E eu não sei se você já observou, mas a mesma energia que você gasta com pensamentos negativos, você gasta com pensamentos positivos. Exatamente. Tem um livro na Bíblia que eu gosto dele, é chamado Lamentações. É Lamentações de um homem chamado Jeremias, ou seja, Deus não tem problema com quem lamenta, mas lamentar é diferente de murmurar. Qual que é a diferença? Está no coração, na intenção do coração. Lá em Lamentações 3:23, ele diz assim, trago à minha memória aquilo que me dá esperança. E o que nós temos que fazer como empreendedores? Todos os dias, focar naquilo que nos dá esperança e não naquilo que nos rouba a esperança, não é isso? Exatamente. Sabe uma frase que eu uso muito, para quem convive comigo sabe, eu sempre falo que você tem que focar naquilo que você tem controle. Sempre quando acontece algo negativo comigo ou com alguém que é próximo de mim, eu falo, foque naquilo que você controla. Você controla isso? Entendeu? Você tem controle sobre o governo? Não tem. Você tem controle sobre a crise do Brasil? Você tem controle sobre sobre a cara feia das pessoas? Porque não tem. Você tem controle sobre o mau humor de quem trabalha com você? Então foca naquilo que você controla. Agora você tem que parar para pensar, eu tenho controle sobre isso? Tenho, então eu vou resolver. Aquilo que você tem controle, não use a emoção, use a razão e resolva. Aquilo que você não tem controle, você tira o foco. E a segunda loja você abriu? Aí, detalhe, quando eu falei isso para ele, eu falei assim, vamos procurar ponto. E eu já tinha até o lugar que eu queria abrir, a segunda loja. Aí eu falei, vamos nessa rua que eu quero naquela rua. Quando a gente chegou lá, ele disse que ficou torcendo para não ter nenhum ponto disponível, porque ele falou, não, essa mulher tá doida, né? Mas vou apoiar ela. Por isso que é bom você ter alguém que equilibra a balança, hein, gente? Não pode ter dois atrevidos, não. Tem que ser um atrevido e um segurando a onda. Aí ele falou assim, tomara que não tenha nenhum ponto disponível. E ele foi lá. E aí tinha, e na mesma hora eu peguei o celular, liguei, estava lá a placa de aluga-se, aí a mulher falou o valor, eu falei assim, fechou, é meu. Ele disse que quando eu falei é meu, ele disse que o coração dele gelou. Falou assim, meu Deus, e agora? E aí nós montamos a segunda loja. Quando nós montamos a segunda loja, ainda estava em processo de lockdown, tudo fechado. A gente estava só vendendo migalhinha pela internet, mas o meu negócio era o quê? Ir na contramão. E aí meu irmão veio, chamei meu irmão para entrar também com a gente. Aí quando meu irmão olhou e falou bem assim, sabe de uma coisa, a gente tem que montar logo 10. Aí foi a vez, aí eu falei, você é louco? Tá doidão, é? Aí ele falou assim, não, deixa eu te explicar o que acontece. Aí veio um mais doido que eu, né? Ele falou assim, deixa eu te explicar o que acontece. A gente monta 10 lojas, agora que está no lockdown, tá todo mundo em casa, aquela onda do fica em casa. Na hora que o povo sair de casa, pá, vai ter um monte de Miss Make, assim, num monte de lugar. E aí todo mundo vai ver a Miss Make e vai falar assim, ué, de onde surgiu esse negócio?
Aí o povo vai ficar doido. E aí os concorrentes, aqueles que têm 1, 2 lojas, vai até desistir de crescer, porque não vai ter como alcançar a gente mais. Eu falei, olha, mas você tem razão, hein? Gente, olha que interessante aqui, escute isso aqui. Provérbios 13, 20 diz: ande com sábio e será cada vez mais sábio. Significa que quem anda com gente corajosa vai se tornar o quê? Então você precisa andar com gente mais corajoso do que você. Perceba que ela, em contrapartida, em relação ao marido dela, ela estava em outro nível. Agora, de repente, Deus apresentou o irmão, que já estava com uma percepção ainda maior, e que fez ela subir de um degrau para 2, 3 degraus acima. É por isso que a Bíblia diz assim: os tímidos não herdarão a terra. O que a Bíblia está dizendo é: a gente precisa se mover com coragem. Por quê? Porque a coragem é um atributo da fé. Levanta a mão assim para mim, por favor. Você vai declarar comigo aqui. Por quê? Porque nós estamos num ambiente profético. Declare comigo: eu vou me mover debaixo de um espírito de coragem. É isso. É isso aí. Glória a Deus. Esse daí, e aí? E aí surgiu, olha só, ele veio com essa ideia. A gente tinha o dinheiro para montar as 10 lojas? Não tinha, mas... Tinha coragem. Mas tinha coragem de pegar empréstimo. Porque para empreender você tem que ter coragem de dormir devendo. Quem não tem coragem de dormir devendo não pode empreender. E parece ser uma brincadeira, mas se você for observar, a maioria dos bilionários, escute isso, eles devem bilhões, tá? A dívida é só maior que a nossa, mas é o mesmo padrão. Então aí surgiu o Pronamp na época, que foi uma bênção, gente. Eu peguei os primeiros, assim, que foi 3% ao ano. Quando é que você vai ter juros de 3% ao ano de novo? Nunca mais, né? E aí eu lembro até hoje, o gerente, como eu já empreendi há mais de 10 anos, e ali na região do Parque das Laranjeiras, eu era a maior cliente da Caixa Econômica. Aí o gerente me ligou, falou: Misnay, surgiu uma oportunidade aqui do Pronamp, 600 mil eles liberaram para a agência toda, mas eu consigo liberar para você uns 400, e os outros 200 eu divido para o restante dos clientes. Você quer? Eu falei: meu amigo, é a mesma coisa você perguntar se criança quer pirulito. Põe esse dinheiro na minha conta que eu tenho um monte de coisa para fazer com ele. E aí, o meu irmão também pegou lá na agência dele. E aí eu fui abrindo aqui, ele dali. A gente foi abrindo um monte de loja, tudo no lockdown. E quando foi ver, quando passou o Fica em Casa, que todo mundo começou a sair, a gente tinha 10 lojas. Deixa eu abrir outro parênteses aqui que é importante. Quando estava acontecendo o lockdown, a maioria dos empreendedores que eu conheci, estavam com medo de pegar o Pronamp e não dar conta de pagar. Eu conheci dezenas de empreendedores que estavam com medo. Perceba que tudo na vida, o que você manifesta como reação, vai determinar a colheita. Ela está aqui dizendo que ela tinha uma oportunidade e que ela mais uma vez usou a coragem. Irmãos, não tem como viver algo exponencial se a gente não arregaçar as mangas e agir através de um espírito de coragem. Nós não vamos viver. Parabéns, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí nós montamos 10 lojas. Aí quando voltou da pandemia, o pessoal começou a falar assim: ué, mas de onde que é? De onde que é essa loja? Miss Make, aí começou a surgir candidatos a franqueados. Nossa, eu também quero uma loja dessa na minha cidade. Também quero uma loja dessa. Como que faz para ser franqueado? E como que vocês definiram layout? Como que foi isso? Vocês e seu irmão sentaram, Não, foram construindo? Foi tudo eu. Na verdade, na primeira loja, que meu irmão veio quando já tinha 2, né? Uhum. Mas foi tudo eu, assim. Mix de produto, foi na tora. Foi na tora, tudo eu. Inclusive, até hoje, eu sou a única compradora do nosso centro de distribuição. Nós temos um centro de distribuição que nós começamos com 500 mil de estoque. Hoje tem, em média, 15 milhões de estoque que gira mensal. Uhum. E eu que compro para quase 80 lojas. Então, eu sou a única compradora. Testo, compro, escolho, olho o catálogo. Eu não abro mão dessa função, porque, de fato, escolher maquiagem é algo muito especial para mim. Porque o que acontece?
como eu testo tudo e escolho tudo com muito carinho, com muita dedicação, foi isso que fez da Miss Make ser uma loja diferente dentre tantas outras. E isso nos forçou a ser uma marca mais forte, nos forçou a nos tornarmos um ecossistema. Como eu escolhia, e foi isso que fez a Miss Make ser tão especial, as clientes falassem, nossa, tudo que tem nessa loja é bom, parece que é tudo escolhido com muito carinho. E realmente é. Eu vejo, assim, as indústrias mandam caixas e caixas de produtos para mim, todos os dias eu recebo muitas caixas, eu testo muita coisa, eu dispenso muita coisa, eu coloco muita coisa dentro da loja, e eu noto que em muitas outras lojas concorrentes tem muitas coisas que eu dispensei, que eu não aprovei e está lá. Eu vejo que nem todo mundo tem esse cuidado que a gente tem. Então, eu não posso deixar o meu franqueado comprar sozinho, porque se ele comprar sozinho, ele vai colocar qualquer coisa dentro da loja e vai queimar o nome da marca, que foi tão difícil construir essa autoridade que a gente tem com os clientes, que é o que o cliente mais gosta. Eu encontro tudo que eu gosto aqui, tudo que eu compro tem qualidade. Eu falei, se eu deixar meu franqueado comprar sozinho, ele começa a colocar tanta coiseira aqui, que daqui a pouco a gente perde, né, essa qualidade que a gente tem. E existe uma máxima, né, que diz... Depois que você crescer, continue agindo como se você fosse pequeno. Exatamente. Né? Porque às vezes você deixa de fazer coisas que são vitais para o crescimento continuar alavancado e acaba perdendo mercado. Mas Exatamente. Um ponto central também é que a margem hoje ela é adquirida na compra, não é na venda, né? Exatamente. E você faz esse filtro 100% hoje. 100%. Eu brigo por margem, reunião com a indústria todos os dias, brigando por margem, por preço, por produto bom. Então, assim, isso nos forçou a fazer da Miss Make um ecossistema, o que nos forçou a ter um centro de distribuição. E hoje nós temos um centro de distribuição onde nós distribuímos para quase 80 lojas em 14 estados. Então, tudo sai dali do nosso centro de distribuição. E aí 14 o quê? 14 estados brasileiros. 14 estados. E aí, forçou a gente crescer mais ainda, né? Que aí é onde veio também um segundo aporte de capital, que a gente também pegou empréstimo, para montar esse centro de distribuição. E, igual eu falei, a gente começou ali com em média de R$500 mil de estoque, hoje a gente tem em média de 15 milhões, a última vez que fizemos balanço. 15 milhões de estoque, então a gente cresceu com o próprio trabalho ali. Graças a Deus os empréstimos já foram pagos e a gente está crescendo. Que coisa linda, né? Percebam que se você tiver coragem com capacidade, a tendência é que as coisas possam engrenar, né? Não pode ignorar o fator capacidade. Eu vi aqui que você tinha feito administração em um tempo em que muitos têm ignorado a ciência, né? E a ciência de administração ela é muito importante para esse processo, né? Exatamente. E como que, para que a gente tenha uma ideia aqui, né? Para o empreendedor que está aqui, que está iniciando ou que já está com o seu negócio em funcionamento, como que vocês criam a proposta de franquia? Então, quando a gente montou essas lojas próprias e as pessoas foram vendo, foram os clientes entrando, gostando do negócio e começaram a nos procurar para abrir franquias. E aí a gente foi crescendo. Na verdade, a gente cresceu muito acelerado, a gente começou a abrir franquia para muitas pessoas, eu até te expliquei, até às vezes sem fazer uma seleção apropriada, porque a gente cresceu muito rápido. A gente cresceu em um ano, já tinha 10 lojas, e aí a galera veio, o pessoal veio da pandemia... A empresa está com 5 anos. 5 anos. 5 anos. E o pessoal veio da pandemia também querendo empreender, querendo fazer alguma coisa. Muitas pessoas quebraram em outros segmentos e vinham nos procurar e querendo... E a gente foi abrindo franquia para um monte de gente. Eu costumo dizer que empreender é isso, né? É você trocar o pneu com o carro andando. Você pula do precipício e abre o paraquedas no meio do caminho. E foi assim que a gente fez. A gente cresceu sem muita qualidade, sem muita organização. Então, nós crescemos desorganizados. E aí chegou um tempo onde a gente sentiu a necessidade de parar para organizar. Que foi no final do ano passado e esse ano. Esse ano a gente quase não abriu lojas. A gente estava com uma lista enorme de pessoas querendo abrir franquias. A gente deu uma freada, a gente começou a selecionar melhor os franqueados, a dizer não para muitos outros que a gente via que não tinha perfil para estar dentro da marca. Colocamos o pé no freio mesmo. Até para não queimar a imagem da empresa. Exatamente. Para poder se organizar, para dar um outro salto. O que eu penso? Toda empresa, se você falar para mim assim, a minha empresa está totalmente organizada,
todos os processos estão organizados. Não tem nada para eu arrumar aqui na minha empresa, é sinal que você está crescendo devagar. Porque toda empresa que cresce rápido, ela está com algum departamento, algum lugar desorganizado e precisando de organizar. Ela cresce para organizar, Exatamente. não organiza então, para crescer. Então a gente cresceu, parou, organizou, estamos nos organizando para dar um novo salto de crescimento. E eu creio que lá na frente, nesse novo salto, a gente vai ter que parar para organizar de novo, porque vai bagunçar tudo de novo. É normal, todo crescimento traz dor. Parar para organizar, para dar um novo salto e assim sucessivamente. Todas as empresas precisam disso. E a empresa, ela optou por permanecer com algumas lojas ou não? Hoje é 100%... Franquia? Não, eu tenho algumas lojas próprias. O CD também tem lojas que é do CD, porque a gente sente a necessidade o quê? O CD ter as lojas dele, que é o nosso centro de distribuição, para a gente sentir também o mercado do varejo, porque o meu foco maior é ali o centro de distribuição. Então, assim, é um lugar, onde lá a gente tem muito funcionário, é um galpão muito grande, a gente compra, recebe, separa, fatura e envia para todas as lojas ali do nosso CD. Então, todo o meu tempo e quase toda a minha atenção está ali, voltado para lá. Para as compras, né, para o marketing. Meu departamento é compra, marketing e vendas. Então, está tudo voltado para ali. Eu não tenho muito tempo de ir nas lojas, mas eu faço visitas em loja de franqueado, faço visitas nas minhas lojas. Tento tirar uma vez na semana para entender o varejo, para entender o que o povo precisa, o que o lojista precisa. E aí o CD também tem as lojas do CD, para poder entender aí o mercado, o que está vendendo, o que não está vendendo, o que parou, o que travou ali na ponta, qual o tipo de ação que a gente tem que fazer, qual o tipo de layout, conversa melhor com o cliente, com aquele shopping, com aquela região. Então, a gente precisa de ter essas lojas para poder sentir isso daí e fornecer um trabalho de maior qualidade para os nossos lojistas, né? Porque a gente que passa todas essas informações para eles. Então, a gente precisa realmente entender do varejo para ensinar eles a trabalhar. Pessoal, vai preparando aí, por gentileza, as perguntas, só as cabulosas mesmo, que a Miss Ney está com muita vontade de responder. E eu queria que você preparasse aí, que nós vamos soltar agora o QR Code para você poder enviar a sua pergunta. Já está aqui, lado esquerdo e lado direito, você tem um QR Code. Cuidado com essas perguntas aí, viu? Eu queria muito que você enviasse aqui perguntas que façam bastante sentido para que você continue a engrenagem do seu negócio. Agora, Miss Ney, só para a gente poder, enquanto o pessoal vai enviando aqui as perguntas para mim aqui te passar, essa franquia, esse processo, ele demandou quanto tempo? A franquia foi em média 1 ano e meio para a gente organizar tudo e começar a franquear, ter todos os processos, tudo bonitinho, organizadinho. 1 ano e meio. Uhum. E você atribui hoje, é claro que são vários aspectos, vários indicadores, mas você atribui o sucesso da marca, eu sei que é um conjunto de realidades, mas o que você acredita assim que é o pulo do gato? Porque a gente sabe que sempre existe um pulo do gato, algo que foi muito importante para o processo e é muito importante. O que você atribui hoje? Bom, além da coragem, né, que a gente foi muito corajoso, o carinho, o amor que a gente entrega no trabalho. Eu costumo dizer o seguinte: se você tem um negócio, você tem que ser apaixonada pelo seu negócio. Sabe quando você está apaixonado por alguém? Igual a pastora ali estava falando ali, que eles foram os primeiros namorados, né? O pastor disse que ela implorou para casar com ele. Ela não gosta de falar, gente, sobre isso, mas é verdade, tá? O Tiago é testemunha ali, eu falei para ele esses dias. Mas quando a gente está apaixonado, a gente dorme e acorda pensando na pessoa, a gente come pensando na pessoa, a gente pensa naquela pessoa 24 horas, né? É assim mesmo, amor? E a mesma coisa é com o nosso negócio. Quando você é apaixonado pelo que você faz, eu durmo e acordo pensando no meu negócio, em que eu posso fazer para melhorar, quais as estratégias eu posso usar, qual tipo de marketing eu preciso fazer, qual tipo de produto eu preciso lançar. Então, eu durmo e acordo pensando no meu negócio, tudo é em prol do meu negócio. Então, tem muito amor, tem muita paixão envolvida. E assim, tudo feito com muita dedicação. Eu acredito que você ser apaixonado pelo que você faz toda a diferença. Quando você perde energia, eu estava conversando isso hoje com meu irmão mais novo. Sobre um negócio que ele fez lá e no início estava muito bom e depois foi caindo. E eu falei para ele, sabe por quê que no início foi muito bom? Porque no início você se entregou demais. Você era muito apaixonado por isso, você fazia isso com muito amor, com muita dedicação, e você foi desmotivando por algum motivo e o negócio foi desandando. Então, foi isso que aconteceu. E eu acredito que tudo é assim.
Às vezes tem empresa, já viu que começa com tudo, com aquele gás e tudo, e muitas empresas vão quebrando depois, vão perdendo o controle, porque a pessoa vai perdendo o amor pelo negócio. Mas quando você vive o seu propósito, eu acredito que esse amor nunca se perde. É isso aí, que coisa linda, né? Estou recebendo aqui, está chegando aqui, ó, uma velocidade grande aqui, muitas perguntas, mas você pensa em, até uma questão mesmo de uma curiosidade, de ter produtos com marca própria? Sim, nós já temos. Já tem? Temos. Nós temos alguns produtos com marca própria e agora no ano de 2026 é um projeto muito grande que a gente tem, que a gente quer que de 30% a 40% das lojas sejam em produtos de marca própria, produtos com muita qualidade, desenvolvidos por mim. Todos os produtos que nós lançamos foi um sucesso dentro das nossas lojas, foi um sucesso com os nossos clientes, todos amaram, inclusive a gente ficou 6 meses sem o produto dentro das lojas, os clientes tudo reclamando, todo dia recebia reclamação, como que pode vocês deixar faltar o produto de marca própria, porque de fato a gente está mudando a embalagem, melhorando algumas fórmulas, fazendo um retrofit em tudo, então a gente deu uma travada aí, o pessoal estava desesperado, falou assim, eu estou órfão dos produtos, e os nossos produtos são muito bons mesmo. E o ano que vem a gente vai vir com uma linha muito grande. Tem surpresas aí. Tem um projeto maravilhoso para a marca própria para o próximo ano que vai surpreender. E você acredita que o maior poder de divulgação foi o boca a boca mesmo? Foi o boca a boca. Foi boca a boca. Foi o boca a boca, aham. De fato, assim, desde a primeira loja, igual eu te falei, ela já estourou. Todo mundo que ia, encontrava produtos bons, de qualidade, com preço bom, voltava, indicava para alguém. Então, assim, foi algo de Deus mesmo. Foi orgânico mesmo. Orgânico. A gente nunca trabalhou com nenhuma influenciadora, nunca fizemos nenhum tipo de trabalho assim com influenciadores. Que interessante. Foi mesmo no orgânico. Até as vendas de franquia, a gente nunca divulgou, nunca fizemos um tráfego pago para vender franquia. Para vocês terem noção, a gente tem franquia em Roraima, na divisa com a Venezuela. A gente tem 2 lojas em Roraima. A menina estava passeando em Goiânia, passou em frente à loja do Buriti Shopping, amou a loja, pegou o contato e hoje é minha franqueada lá. Eles inauguraram o ano passado o shopping, lá no Shopping Boa Vista, e agora está inaugurando outra. A loja é um sucesso lá. Olha, então, que coisa tudo foi no linda. orgânico. A gente nunca fez um tráfego pago para divulgar a venda de franquia. Vamos lá. Qual a dica que você daria para alguém que tem um estúdio de unhas, que quer colocar outros serviços no espaço, e como você lidaria se você estivesse nessa posição? Bom, a pessoa já tem um estúdio e ela quer colocar outro serviço. O primeiro passo é ela se aperfeiçoar nesses outros serviços. Ela ser boa também nesse outro serviço. Por exemplo, ela quer colocar lá extensão de cílios, ou fazer a sobrancelha, fazer outra coisa. Faça um curso, seja melhor naquilo que você pretende, se propõe a fazer, e já começa a divulgar para as suas clientes de unha. Você já tem a cliente que vai no seu estúdio para fazer a unha. Aí você fala assim, menina, olha, agora eu estou com outro serviço tal, que você já faz muito bem, porque você estudou e aprendeu e fez o curso. E aí eu começaria ofertando esse serviço de graça para as minhas clientes para divulgar. Eu faria isso. Você faz de graça, seus clientes vão gostar desse serviço, e se você for boa nisso, né, que você se propôs a fazer, e depois ele vai voltar para fazer de novo e vai pagar por isso, e vai divulgar para outras pessoas também. Ótimo. O que você acredita que foi mais determinante para transformar essa boa ideia numa rede de franquia de sucesso? O modelo de negócio, a cultura, a marca? Eu acredito que foi a visão que a gente tem sobre o negócio, né? E a missão que a gente tem sobre o negócio. Eu nunca imaginei a Miss Make como um negócio pequeno ou como uma lojinha. Eu ficava até com raiva quando as pessoas iam, porque era muito pequenininha a primeira loja. Eu fui na sua lojinha. Eu ficava assim, não é lojinha, querida, é uma marca. Eu sempre vi a Miss Make como uma marca. Tanto que eu quis criar uma logo forte, que é a boca, que parece um beijo, para que converse com o cliente. Tipo, eu lembro que quando a gente colocou lá, quando eu fui inaugurar a primeira loja, olha só a estratégia que eu usei. Eu peguei a metade da loja da celular e aí eu já fiz a fachada. Eu nem sabia quem ia fazer os móveis, onde que eu comprava os produtos, não sabia de nada, mas eu já fiz a fachada, eu já tinha o nome. Aí eu mesmo que fiz a boca, o nome, tudo no Photoshop que eu usava.
E mandei fazer a fachada e colocar uma bocona gigante lá e já escrito Miss Make. Então ficou lá uns 3 meses desse jeito, até a gente terminar a primeira loja. Mas todo mundo passava lá na frente todo dia. E aí o pessoal já falava assim, que dia que essa loja de maquiagem vai abrir? E as crianças passavam na frente, crianças que não sabiam ler, e já falavam assim, olha só, uma loja de batom. Porque já conversava. Então, eu quis criar uma logo forte, quis criar uma marca forte. E eu nunca vi a Miss Make como algo pequeno, como uma loja pequena. Eu sempre encarei como uma marca, eu sempre encarei como algo que fosse crescer. Então, você ter uma visão grande do seu negócio também ajuda muito. Que bacana. Um dos maiores desafios da atualidade para os empresários é a contratação. Como que você faz para construir um time de qualidade? Olha, de fato, quem empreende sabe que é a parte mais difícil de empreender. Tanto que se essa parte não fosse tão difícil, se tivesse pessoas qualificadas no mercado, eu nem teria franqueado. Eu teria tudo loja própria, porque o negócio é muito saudável, é muito rentável. Já pensou se todas essas lojas fossem minhas? Isso é maravilhoso. Mas a gente franquia por quê? Por que a gente faz o nosso negócio uma franquia? Porque a gente não tem quem enviar. E o sucesso é ter uma pessoa ali representando o dono, né? Exatamente. Então, assim, quando a pessoa, o dono está por trás da operação, o negócio, ele acontece muito melhor. Mas o fato de você contratar... Eu estava até conversando esses dias com meu irmão também sobre... Eu até preciso e quero fazer, algo que eu vou fazer, já coloquei como meta, é fazer um curso de gestão de pessoas, para poder saber gerir melhor as pessoas. Eu acredito que eu sei gerir, a minha equipe é uma equipe maravilhosa, mas a gente tem dificuldade de formar mais pessoas, de ter mais pessoas de confiança, sabe, ao nosso lado. Talvez seja uma falha minha, talvez seja uma falha de vocês, porque não está sabendo fazer essa gestão de pessoas. Então, eu acho que é um curso que todo mundo deveria fazer, que é gestão de pessoas. Eu, inclusive, vou fazer. É interessante também observar que eu comentava contigo agora há pouco ali na sala de reunião, que nós estamos vivendo um tempo de dificuldade em relação à mão de obra. Se você observar, pouquíssimos negócios não têm sofrido com falta de mão de obra. Eu não sei se alguém aqui já se deparou hoje com a maior rede do mundo, que é o McDonald's, do segmento. O McDonald's, até o ano passado, eu não conhecia nenhum caso de falta de mão de obra. O McDonald's aqui da T10, eu com a minha família já chegamos pelo menos 3 vezes e ele estava fechado no horário de trabalho e a gerente disse que funcionários não foram trabalhar e que estava faltando mão de obra e que só estava funcionando o drive. Tanto é que o domingo, que é um dia âncora para o McDonald's da T10 só está funcionando meio expediente devido a essa realidade. Então, daqui para frente, eu acredito que quanto mais habilidade para lidar com a diversidade de perfil comportamental, mais as empresas vão sair na frente, não é isso? Exatamente. A gente tem que realmente se qualificar. Saber fazer uma boa entrevista, saber tratar bem o funcionário, saber remunerar ele bem. Tem que ter umas estratégias diferentes que o mercado não está tendo, porque realmente é algo muito difícil. Olha que eu empreendo há muitos anos e eu nunca tive dificuldade como eu estou tendo agora. E eu nunca tive tantos funcionários mau caráter, digamos assim. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a empreender, gente, era muito raro você ver casos de funcionário que roubava a empresa. Era muito raro. Hoje é mais comum do que a gente imagina e a gente passa por isso todos os dias. Todos os dias. Isso. Não é o cliente que rouba as empresas, é o funcionário. E é muito, gente. A gente já teve casos assim de... surreal, assim. Inclusive, é muito triste, né? Muito triste. Tá falando isso daqui. Mas as pessoas estão cada vez mais sem temor, sabe? Mais sem caráter. Por isso que a gente precisa, de fato, ter essa gestão de pessoas para saber, até na hora de contratar, a enxergar mais, a ter uma visão melhor sobre as pessoas. É triste, né? Mas quanto mais problema na base que a família que nós tivermos, mais problema nós vamos ter no mercado de trabalho, né? Exatamente. Tem uma pesquisa que estava lendo há poucos dias atrás que diz que 93% dos colaboradores no Brasil são contratados para cumprir uma atividade e não conseguem entregar, ou seja, são pagos, mas não conseguem produzir por aquilo que estão sendo pagos. Então, além dessa questão do roubo, do furto, né,
nós temos esse problema da Esse produtividade. problema de resultado, né? É difícil. Mais uma pergunta aqui: qual é a visão e aonde você enxerga a sua companhia daqui a alguns anos, nos próximos anos? Olha, Visão de futuro. uma vez eu li uma matéria que o Boticário tem 3.000 lojas, né? E eu falei assim, gente, se eles têm 3.000 lojas, eu posso chegar a pelo menos 1.000. Então, assim, a nossa visão é ter uma Miss Make em cada lugar do Brasil. Ter uma estrutura grande para atender essa galera, porque a gente vai precisar crescer muito. Muito. E também ter vários SKUs de marca própria, fortalecer, de fato, a nossa marca, para que a concorrência não tenha vez, sabe? Porque quando você tem um produto de marca própria forte e que cai no gosto do povo, não tem concorrente para esse produto, porque ele é seu, é você que desenvolve. Então a gente tem essa visão de estar aí melhorando nossos produtos de marca própria, aumentar, né, os nossos itens e crescer em número de lojas também. Então a ideia hoje, o alvo é ter 1.000 lojas espalhadas em todo o Brasil. Território nacional. Isso aí, glória a Deus. Poderia falar rapidamente um pouquinho sobre a complexidade do processo para a criação de uma franquia? Olha, como que foi a sua experiência, que a pessoa quer saber? Na verdade, para você criar uma franquia, você tem que ter uma marca forte. E você já tem que ter todos os processos aprovados, testados e aprovados, e um negócio lucrativo. Quando você vai vender algo para alguém, envolve muita coisa. Gente, é muito sério isso. Eu estava conversando com o pastor aqui lá dentro, que a gente tem que ter esse cuidado com as pessoas, porque as pessoas investem, às vezes, tudo que ela juntou a vida toda. Ele, inclusive, tem uma que é membro da igreja, né? Que ela foi para Cuiabá, ela é uma franqueada minha. Sim. Lá em Cuiabá. Para vocês terem noção, como não tinha mais espaço em Goiânia, ela mudou de estado, mudou de cidade, montou uma Miss Make lá em Cuiabá. Então, olha a responsabilidade que é você vender um negócio para alguém. Se esse negócio não for lucrativo, olha o peso que a gente carrega. É isso mesmo. Então, a complexidade é essa. Você tem que ter uma marca forte, um negócio testado, aprovado e lucrativo. Porque você vai mexer com o sonho da pessoa. Eu tenho franqueados que vendeu a casa, que era a única coisa que ela tinha para investir na marca. Depois, se ela perde essa casa, depois se ela monta e não dá certo. Então, assim, tem todo um cuidado. Então, assim, para franquear não é fácil, não é de qualquer jeito, e a gente tem que ter cuidado com as pessoas que entram. A gente vê muitas franquias abrindo, crescendo muito acelerado e quebrando. E pessoas que investiram tudo que tinha, perdendo tudo que tinha. Foi por isso que a gente deu um passinho para trás, o ano passado, esse ano, para organizar a casa, para cuidar daqueles que estão lá dentro, daquela galera que investiu dinheiro, tempo, energia, acreditou na gente. Então, a gente tem que ter todo o cuidado com esse pessoal. E a gente teve franqueado que montou loja, não gostou, não quero ficar aqui. A gente comprou a loja deles de volta. Então, nunca ninguém que entrou dentro da Miss Make levou prejuízo. A gente comprou a operação de volta, pagou tudo que a pessoa investiu e o CD assumiu a loja. Então, você quer franquear? Você tem condições de comprar a loja do seu franqueado de volta se ele vê que ele não deu certo naquele segmento? Você tem que pensar isso daí também. Até porque tudo isso faz parte do brand da empresa, né? Faz parte do brand. E assim, antigamente as pessoas tinham vergonha de falar que faziam repasses, né? Tinham franquias que falavam assim, eu fiz repasse da loja do franqueado. A gente já fez alguns repasses, que inclusive na mão de umas pessoas não deram certo, mas quando nós fizemos o repasse na mão de outras pessoas, a venda triplicou. Entendeu? Porque a gente entende que aquela pessoa não era para aquele tipo de negócio. Nem todo mundo nasceu para empreender e está tudo bem. Mas uma empresa, quando você for montar uma franquia, uma das coisas que você tem que discutir justamente é isso. Já teve algum repasse? Porque se é uma marca que nunca teve repasse, tem que tomar cuidado, porque você tem que investir seu dinheiro em um ativo que tem como você vender, se você não gostar dele. Eu montei aqui, eu não gostei. Esse meu ativo, eu consigo vender ele? O negócio bom é aquele que você compra, mas se você não gostar, você consegue vender. Entendeu? Se você não conseguir vender o negócio, é porque ele não é um negócio bom. Então, franquias que têm repasse é porque elas são franquias boas. Você consegue vender se caso você não gostar. É uma pergunta aqui que é importante também para quem está começando. De que maneira, no início, você conseguiu equilibrar as despesas operacionais do negócio, né? Para que você continuasse investindo, né? No início, assim, a gente começou
com dívida, né, gente? Pegando empréstimo. Só que a sorte é que tinha um ano de carência, não sei se você lembra. Então, a gente tinha um ano para trabalhar, para fazer o negócio Ainda acontecer. tem, né? Só mudou os juros. Só mudou os juros estão bem mais altos. Mas é um ano de carência. Então, assim, se você acredita no seu potencial, você vai fazer acontecer, você vai trabalhar para aquele negócio para ele dar certo, aí daqui um ano você começa a pagar. E foi assim, o primeiro ano é um ano mais difícil. Então, acho que se a gente tivesse que pagar desde o primeiro ano, eu acho que não sei se ia conseguir, mas ia ser muito apertado. Ia ser mais difícil. Porque é um ano mais difícil, é um ano de investimento, é um ano de teste, é um ano que você erra muito. Então, assim, a gente errou muito no começo. Então, eu falo, hoje a gente entrega para o franqueado... Muita coisa nova, Era né? novo, era tudo novo. Então, hoje a gente entrega para o franqueado um negócio, uma receitinha de bolo, entendeu? É um negócio que a gente já fez, testou, aprovou. Todos os erros que a gente cometeu, a gente vai passar aqui naquela receita para a pessoa não cometer mais. Quando a gente vê que o franqueado está cometendo algum erro que a gente cometeu, fala, opa, não faz isso, a gente já fez, não deu certo. Entendeu? Então, assim, por isso que é importante você ter uma franquia séria, que tem todos os processos aprovados e testados pelos franqueadores. Porque tem franquia que as pessoas... que o próprio franqueador não tem loja própria e nunca teve. Só montou um negócio para franquear, né? É uma amiga agora recente, ela fez uma consulta muito superficial, ela montou um negócio, uma franquia, ela investiu R$700 mil, em poucos meses foi diluída a zero. Por quê? Porque a empresa, ela tinha um contrato tão complexo, mas tão complexo para repasse, que ela não conseguiu repassar. Ou seja, e eles não compraram a loja. E eles não compraram a loja de volta, né? Então, que é um grande risco para quem pretende investir em um negócio, tem que ficar de olho nessas realidades, né? Exatamente. Investe na Miss Make, que é mais fácil, gente. Não é por nada, não. Amo o que eu faço e a empresa que construí, mas os desafios são muitos e às vezes desgastantes. Como que você fez para poder continuar acreditando no propósito? Porque eu tenho certeza que até antes mesmo de você passar por essa ponte entre a loja que você estava, né, e a loja que você constituiu, você passou por algumas crises, né? Como é que você fez para manter o foco naquilo que você estava construindo? Gente, a gente não vai romantizar aqui, né? Nem todo dia a gente está acreditando, não. Tem dia que a gente fala assim, vou desistir. Meu Deus, deu tudo errado, e agora? Tem dia que bate aquela bad, sabe? Quando as coisas começam a dar errado, quando você projeta uma coisa de um jeito e acontece de outro jeito. Mas, assim, eu falo que empreender são dias de luta e dias de glória. Tem dia que a gente está desanimado mesmo, e tem dia que a gente está no gás. Então, é pedir para Deus dar força, é acreditar, é orar, é perseverar. Porque só sobrevive... Porque eu falo, gente, hoje em dia, só sobrevive no empreendedorismo, quando você quer empreender, quando você é um empresário, se você tiver muita resiliência, muita disciplina, tiver muita força de vontade, porque é muito difícil, tem muitos percalços, tem muitas coisas ruins que acontecem, a gente vai desanimar, tem pessoas que fazem a gente desacreditar, igual eu contei aqui que a gente passa às vezes quando um funcionário rouba, acontece alguma coisa, fala assim, meu Deus, nossa, não dá para confiar em ninguém, agora vou fechar essa loja, aparece coisa ruim aqui, mas fala, não, peraí, vamos fazer acontecer, e aí você muda a energia e vai mudando, é perseverar mesmo, gente, não tem outra explicação, porque tem dia também que eu desanimo, e eu acho que todo mundo tem dias que você desanima também. Não tem jeito, né? É normal, é muito normal. Vocês não vão pensar que, meu Deus, eu desanimei do meu negócio, eu acho que não é para mim. Não acha que é só vocês, não. Todo mundo passa por isso. Eu costumo dizer que quando eu vim para o Evangelho, eu acreditava assim, tudo que deu errado um dia, dentro da igreja não pode dar, porque eu estou a serviço do rei. Mas eu percebo que a forma que o Senhor tem de nos ensinar é através daquilo que não dá certo. Dificilmente a gente vai produzir aprendizado naquilo que está dando muito certo, né? Mas quando alguma coisa começa a sair do eixo, a gente cresce, né, com aquilo, né? Gente, os maiores crescimentos que eu tive na minha vida foi quando as coisas deram errado.
E aí foi ali que eu aprendi, ali que eu chorei, ali que eu perguntei para Deus o que eu vou fazer, qual que é a estratégia que eu vou usar agora. E foram ali que aconteceu os maiores crescimentos da minha vida. Foi nos momentos de Mais dor, difíceis. nos momentos mais difíceis da minha vida. Quando passava a tempestade, vinha o sol e as coisas aconteciam. Poucos dias eu estava numa empresa de um empreendedor aqui e eu deixei lá um princípio. Não se engane, porque muita coisa vai dar errado na caminhada. Porque essa é a verdade. Você sai de manhã, um pneu fura. Você sai de manhã, acontece uma pequena batida, uma colisão. Você sai de manhã, às vezes você está bem, daqui a pouco você está gripado. Então, muitas coisas não vão sair do jeito que planejamos. É por isso que é necessário ter resiliência, né? Isso. E eu falo assim, que uma das minhas maiores qualidades também é a inteligência emocional. Eu tenho muita inteligência emocional para lidar com diversas situações da minha vida. E eu acredito que o QE, que é o coeficiente emocional, é muito mais importante do que o QI. Muito mais. Eu conheço assim, as grandes pessoas, os grandes talentos, as pessoas de mais sucesso que eu conheço na vida, são pessoas que têm inteligência emocional. Sim. Então, isso é muito importante. E a inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida. Você pode desenvolver isso em você. Sabe, é você ser mais resiliente, é você... eu tenho muita resiliência para saber lidar com diversas situações. Às vezes, as coisas estão acontecendo ali, o pau está quebrando, e aí tipo, nada me abala, sabe? Aí um dia o meu marido falou bem assim, como que você consegue dormir? A gente estava passando por um processo, acho que foi no ano passado, muito difícil, que envolve o crescimento, né? Processos de franqueados novos entrando e muita coisa acontecendo. E eu falei para ele assim, o que você quer que eu faça? Você quer que eu sente e choro? Não vou sentar e chorar, não vou descabelar. Então, eu vou descansar. Amanhã é outro dia, amanhã a gente resolve. Então, é assim que eu tento resolver as coisas. Tem dia que bate desespero, mas na grande maioria das vezes, eu resolvo as coisas, os problemas, de forma muito natural. Porque eu sei que problemas acontecem todos os dias. E a gente tem que ter essa consciência. E a gente tem que ter a habilidade para poder resolver problemas em todas as situações possíveis, né? Porque a gente lidar com muitas pessoas. E uma coisa que eu tenho aprendido, e eu acho que todos aqui têm aprendido, é que não crescer dói e também crescer dói. Então a gente precisa escolher qual é o tipo de dor que a gente quer enfrentar. A dor do crescimento ou a dor de deixar de crescer. Tem uma pergunta aqui bem importante, e nós vamos agora ler as últimas 3 perguntas, é a hora que você fala, Você viu que foi voluntário, né? Não foi forçado. Qual é o primeiro passo que você diria para uma pessoa que nunca empreendeu, para ela começar a empreender seu primeiro negócio? Primeiro passo, primeiro você tem que saber o que você quer fazer. Você tem que ter isso muito bem definido dentro de você. Esse é o seu propósito de vida? É isso mesmo que você quer? Porque tem muita gente que só quer empreender, mas nem sabe o que quer fazer, né? Então, você tem que ter muito bem definido. Depois que você tem isso muito bem definido dentro de você, você vai estudar, você vai aprender, você vai empreender no CNPJ dos outros. Olha, Misna, eu quero muito ter uma loja de maquiagem. Então, você vai trabalhar de vendedora numa loja de maquiagem. Você vai empreender no CNPJ dos outros, sem risco, sem investir capital. Pelo contrário, você vai receber para estar fazendo aquilo ali e você vai aprender tudo que você precisa aprender ali dentro. Na hora que você aprender tudo, você fala assim, eu estou apta para montar a minha, aí você vai tomar o risco e montar a sua. Mas primeiro você sabe o que você quer, você vai aprender a trabalhar com aquilo, você empreende no CNPJ dos outros, aí depois você monta o seu. Tem uma nomenclatura, né, para isso, chama intraempreendedorismo. É quando você empreende dentro de um negócio de alguém. E todo grande empreendedor um dia empreendeu dentro de um negócio de alguém. E eu vou te falar, vou dar um exemplo meu aqui. Uma vez eu trabalhava, eu tinha 16 anos, eu trabalhava numa concessionária de carro. E o meu chefe olhou para mim e falou bem assim, Misnay, um dia você vai ter seu negócio. E eu falei, por quê? Ele falou assim, porque só vai ser quem já é. Eu falei, como assim? Ele falou assim, só vai ser dono quem já é dono. E você entrou aqui, você tem 16 anos, você trabalha melhor que todo mundo, você se preocupa com tudo, como se você fosse dona da loja. Porque eu preocupava até com a quantidade de detergente que as meninas estavam gastando para limpar o banheiro. Eu falava, gente, mas isso aqui é um desperdício. Então, assim, eu tinha as preocupações que um dono tem. E ele falou, só vai ser quem já é.
Só vai ser dono quem já é dono, quem já trabalha como se fosse dono. Então, eu sempre empreendi. Desde que eu trabalhei no salão, eu empreendia no CNPJ do salão, que eu trabalhava de maquiadora. As meninas lá, algumas das funcionárias me detestavam, porque eu era quase a dona. Eu queria tomar a frente de tudo, eu me preocupava com tudo. Se algum cliente foi mal atendido, eu ia atrás da cliente. Moça, o que aconteceu? Volta aqui, vem cá que eu vou te atender. Porque eu me preocupava porque ela ia perder cliente, que ela ia perder dinheiro. Então, assim, eu sempre trabalhei como se eu fosse dona. Eu sempre empreendi no CNPJ dos outros. E é por isso que no meu CNPJ deu certo. Aí tem gente que trabalha no CNPJ dos outros com tanta má vontade. Você acha que no dele vai dar certo? Não vai, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Uma pergunta aqui que foi feita agora, que eu acho que é importante, e talvez você esteja no processo ainda dessa construção dessa resposta, né? Como que você tem feito para lidar com furto dentro das lojas? Olha, a gente procura se precaver, né? Câmera com áudio, fazer testes, deixar dinheiro no caixa. Tem várias situações que a gente tenta prevenir. Mas o melhor mesmo é o dono estar em cima. A gente sempre fala para os franqueados, não deixa na mão das pessoas. Tenta formar uma equipe de confiança primeiro, né? Você ter aquela equipe de confiança primeiro para depois você se ausentar do negócio. Até você ter essa equipe, até você ter essa pessoa, você não pode se ausentar do negócio. É isso, é ficar em cima, porque não dá para confiar de cara, né? Então, quem empreende sabe disso, tem que ficar olhando, tem que ficar de olho, tem que fazer vários testes, tem que ter câmera em tudo mesmo, tem que ficar de olho nas câmeras. É isso. Um desafio, né? E sempre vai ser nessa área, né? Hoje você já traz produto da China, não? A gente importa algumas coisas. Algumas coisas já vêm da China? Eu ainda nunca fui. Eu tenho alguns parceiros importadores, né? E a gente importa container juntos. Mas eu quero ir. O ano que vem também é um outro projeto que eu tenho. Ir para a China e trazer de lá. Tem um irmão que já foi umas 3 vezes esse ano. Cadê você aí, Thiago? Thiago ali é profissional da área já. Ó, Thiago, né? Aí sim, hein? Passa Última um esquema lá para nós, Thiago. Última pergunta aqui, vamos lá. Vocês, desde o início, têm consultoria financeira, consultoria comercial, ou vocês que têm desenvolvido o modelo do negócio? Nós nunca tivemos ainda nenhuma consultoria. Todo o processo foi desenvolvido por nós, através da prática, através da experiência que a gente tem. Nós contratamos uma vez que ficou um mês só, mas a gente percebeu que da forma que a gente fazia era até melhor, porque a gente tem muita experiência, então a gente tem muita bagagem. E não é de agora, a gente trouxe de outra empresa onde que a gente empreendeu algumas coisas, outras coisas a gente mudou. Nós fizemos um negócio totalmente diferente hoje na franquia da Miss Make também. Quando nós decidimos formatar para a franquia, quem formatou para a gente... inclusive foi contra, porque hoje o nosso royalty é de 1 salário mínimo, a gente não cobra royalty porcentagem de venda. E inclusive quem formatou falou, Miss Nai, você está deixando um caminhão de dinheiro na mesa, você tem que cobrar a porcentagem da venda do seu franqueado. E eu falei para ele, se tinha algo que me incomodava quando eu era franqueada, era isso. Quanto mais eu vendia, mais eu pagava de royalty. Isso me deixava, falando, nossa, mas quem vende pouquinho, parece que eu era punida. Quem produz. Exatamente, parece que eu era punida por vender muito. E eu falei assim, é algo que eu não quero dentro da minha marca. Então, a gente custa para o nosso franqueado hoje menos do que um funcionário. Entendeu? A gente custa, 1 salário mínimo, sem os encargos trabalhistas, sem férias, sem 13º. A gente custa menos do que um funcionário para fazer toda a operação, para colocar... A pessoa tem suporte da gente de sistema, de marketing, de compra de produto. Os produtos no CD, a pessoa não precisa ficar correndo atrás de fornecedor, ela encontra tudo lá dentro da nossa operação. Inclusive, agora, a gente já começou a receber franqueados que já tinham loja de maquiagem e começou a migrar, porque viu dentro da nossa operação a oportunidade de crescer e pagando muito pouco. Inclusive, lá a gente inaugurou uma loja em Itaboraí, no Rio de Janeiro. A moça de lá já tinha 4 anos que ela tinha loja de maquiagem. Ela ficou sabendo do nosso negócio. Ela viu que o modelo era o melhor. Viu a dificuldade de encontrar uma variedade de produtos que a gente tem, correndo atrás de vários fornecedores. Ficou sabendo que o nosso royalty era só 1 salário mínimo. Ela falou, vai ficar barato. E ela migrou, formatou, reformou toda a loja dela. Hoje ela está dentro da Miss Make. Inclusive, ela já está no 2º mês. Ela falou que a venda dela triplicou
de quando ela não era não estava dentro da Miss Make. E a facilidade de você encontrar tudo ali, sistema, toda a operação mastigadinha para você. E é um modelo inteligente, né? Inteligente. Porque quanto mais você facilita a vida, mais ele compra, né? Eu falo, eu não quero ganhar muito dinheiro com poucos franqueados. Eu prefiro ter muitos e dividir o bolo. Porque se eu cobro a porcentagem de venda da galera, eu vou estar sendo um sócio do meu franqueado. E eu não quero ser uma sócia dele. Eu quero que ele tenha a liberdade de saber que ele é dono. E que eu sou uma parceira de negócios. Que estou ali para ajudar ele, custando muito pouco. Entendeu? Show de bola. Se puder falar, uma pergunta aqui. Se não puder, tá tudo bem, tá? Qual que é o valor hoje médio de uma franquia? Tá. Nós temos várias modalidades. Temos quiosque, container interno, container externo e loja. Então, o quiosque é a partir de 200 mil, mas já com tudo, com taxa de franquia, mercadoria, o armário, a televisão, computador, tudo, pronto para operar. Loja a partir de 400 mil. Está anunciando aqui, começando pastor, hein, gente? Pelo amor de Deus. Então, 200 mil quiosque, loja 400 loja a partir de 400 mil. E já com toda a estrutura montada para a pessoa entrar. E assim, hoje a gente não abre nenhuma loja com menos de 250 mil de mercadoria, de estoque inicial. Então, esses 400 mil já está incluso esses 250 mil de estoque. Eita, é isso? É? Bom, o negócio é bom. Não, maravilha. Vamos para a última pergunta. Essa, de fato, é a última. Como que você faz para fazer gestão de tempo entre família e empresa? Assim, eu tento fazer 2 refeições por dia com as minhas filhas. Então, eu acordo todos os dias, 5h30 da manhã, eu preparo o café da manhã para elas. Então, a gente toma café da manhã juntas. O motorista delas chega em casa às 6h20, então a gente teve ali quase 1 hora juntas. Então, eu faço questão de tomar o café da manhã com elas e tudo. Todo mundo me pergunta, por que você levanta tão cedo? Eu falo assim, porque eu faço questão de ter esse momento com as minhas filhas, porque eu só vou vê-las novamente à noite, quando eu chego em casa e janto com elas. Então, eu faço 2 refeições por dia com elas, que é o café da manhã e a janta. E o jantar. Que aí é o nosso momento. Aí, depois da janta, a gente conversa, a gente brinca. E durante o dia, eu estou trabalhando. E como eu trabalho com meu marido, a gente está sempre junto, Vocês né? estão sempre juntos, então acaba administrando dessa forma, né? E aí, eu tento estar sempre com elas nesses momentos que é importante para elas ali, a gente conversa. Como eu não tenho tempo de ficar levando elas nos lugares, elas têm motorista para levar, para a escola, para o inglês, que no carro também é um bom momento para você conversar, né, com as crianças. Mas aí, como eu não tenho esse tempo, mas eu tento tirar esses 2 momentos com elas, que é ali onde a gente conversa, a gente interage, ri, brinca, e depois da janta assiste um filme. Então, eu sempre tiro esse momento com elas. Não costumo não mexer no celular à noite, quando eu chego em casa também, para poder ter esse momento com elas ali de mais qualidade. Porque senão a gente nunca para de trabalhar, viu? Não tem jeito. Se eu pegar no celular meia-noite, tem trabalho, tem demanda para fazer. Então, aí eu tento me desligar mesmo quando eu chego em casa à noite. E não tem como você construir uma empresa sem sacrifício, né? Exatamente. Eu queria que você fizesse agora as suas considerações finais, né? Quero, assim, agradecer do fundo do coração tua presença aqui conosco, né? Quero declarar toda sorte de bênção sobre o seu negócio. Amém. Né? Que você possa chegar até o número que Deus colocou no teu coração, né? A Bíblia fala lá em Filipenses que Deus é quem coloca dentro da gente o querer e o realizar, né? Então, se Deus colocou dentro do seu coração, do seu marido, que Ele abençoe para que vocês possam atingir esse número. Então, eu queria que você colocasse aqui como as suas últimas palavras aquilo que está no seu coração. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, de ter essa oportunidade de conversar aqui com vocês, de estar compartilhando um pouco da minha história. Quero dizer para vocês que quando você tem um propósito, as coisas acontecem de uma forma mais leve. E a Miss Make hoje a gente não vende produtos palpáveis, a gente vende autoestima, a gente vende empoderamento feminino, a gente vende empreendedorismo e a gente vende esse empoderamento da mulher e do homem que quer empreender. Então, a gente não vende só a maquiagem, a gente vende a autoestima e o autocuidado junto. Então, quando você vende propósito, as coisas elas tendem a dar certo. E o crescer, gente, nunca tenham medo de crescer, porque o crescer, ele é importante até para você se manter no mercado de trabalho, sabia? É isso mesmo. Quem empreende e não cresce,
futuramente ele vai ser engolido pelo concorrente. Então, crescer é importante para você se manter no mercado. Porque se a sua empresa não cresce, vem outra e cresce no lugar dela e engole você. Então, não tenha medo de crescer, faça acontecer, tenha disciplina, tenha coragem, né? Tenha muita fé, tenha muita resiliência, que Deus vai abençoar. E Deus, gente, Deus ele vê a nossa dedicação, porque Deus ele abençoa quem se dedica. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor que falava assim, que Deus, quando ele abençoou Gideão, ele encontrou Gideão malhando trigo, né? E ele falou, varão valoroso. É isso né? mesmo. Eu lembro que até o pastor falou assim, ele não falou, varão vagabundo, não. Estou contigo. Então, Deus ele abençoa quem ele encontra trabalhando. Costumo dizer, a sorte me encontrou sempre trabalhando. E nesse tempo, Gideão estava trabalhando e todo mundo estava de braço cruzado. Exatamente. E ele estava malhando trigo no lagar. Exatamente. Ou seja, ele estava usando o que tinha para fazer o que podia. Fazendo a diferença. A diferença. E normalmente Deus abençoa as pessoas que fazem isso. E fazem isso. Né? Muito obrigado, que Deus te abençoe. E outra coisa, tem quem chore, tem quem venda lenços. Seja aquele que vai vender os lenços. Para quem está chorando. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu estou falando certinho, é Misnai mesmo? Misnai. Antes de você ir, né? Vamos ficar de pé. Quero que você estenda a mão para cá. Pastora Jordana, vem cá. Vamos orar pela Misnai. Aqui nós temos uma lembrancinha da comunidade Fortes em Cristo. Você pode aplaudir o Senhor de novo. Nós acreditamos que sempre quando alguém se dispõe a estar aqui, nós queremos que essa pessoa saia daqui mais abençoada do que nos abençoou. Então quero que você estenda as mãos para cá, porque você que está aqui, você é portador de uma palavra, você é um profeta. Jeremias 1,5 diz isso. E a pastora Jordana vai orar, e eu queria que você abençoasse a Misnai, e depois disso eu vou abençoar você, porque nós acreditamos que outubro será extraordinário. Fica amém? Outubro não vai ser normal, pastor, mas a primeira quinzena o negócio foi azedo, mas nós cremos que a partir de amanhã o Senhor vai colocar a mão sobre os nossos negócios, e a segunda quinzena será extraordinária. Amém? Primeiramente, foi um prazer te conhecer, né? Não conhecia, ouvi um pouco da sua história. Gente como a gente, né? São histórias simples, mas que nos acrescentam muito. Talvez a gente fica assim, tem pessoas que têm um gabarito e tal, e não fala do real, né? Hoje a gente pode ouvir aqui a realidade. E eu acho que isso acrescentou no segmento de cada uma. Até para mim hoje, como pastora, várias coisas que ela foi falando aqui da coragem, né, do incentivo aqui, serviu muito para mim também. Então, muito obrigada, foi muito enriquecedor, viu? Muito obrigada. Vamos estender as mãos então para Misnai. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua doce presença, obrigado pela vida da Misnai, da tua filha amada, Senhor. Que o Senhor abençoe e retribui ela 100 vezes mais tudo aquilo que ela tem plantado, Senhor. Derramando sobre ela inteligência, Pai, sabedoria do alto, que vem do Senhor, Pai. Discernimento, estratégia, Senhor Jesus, que venha de Ti, Pai. Abençoa o trabalho dela, cada um que depende ali dela, naquele centro de distribuição, que trabalha diretamente ou indiretamente com ela, Pai, que ela possa ser um canal de bênção, sim, na vida de cada um que partilha momentos com ela. Abençoa a sua empresa, abençoa o seu pai, seu esposo, abençoa seus filhas, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos essa família, Pai, esse lar, essa casa, Pai, com toda sorte de bênção, que haja prosperidade financeira, sim, prosperidade emocional, equilíbrio nas emoções,
prosperidade sentimental, Senhor, e que ela venha te conhecer cada dia mais, Pai, sabendo que Tu és um Deus de amor, um Deus presente, um Deus que está sempre com ela, Pai, que ela venha ter intimidade contigo mais e mais e haja crescimento também no mundo espiritual na vida dela. Assim nós abençoamos, te louvamos, te agradecemos pela vida dela, por toda a família dela, em nome de Jesus. Amém. Coloca a sua mão assim. Quantos foram abençoados? Diga amém. Lucas 1,37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Diga amém. Amém. Eu sei que muita gente pode estar aqui com o coração sangrando, mas eu quero declarar que essa segunda quinzena vai ser leve e próspera para a glória de Deus. Amém? Então coloque sua mão assim. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Pai, na autoridade do Teu nome, nós estamos aqui nos movendo na força do Senhor. Sabemos que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, como Davi, confiamos no Deus dos exércitos. Nós acreditamos que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão colhendo os seus feixes. Nós acreditamos, ó Pai, na lei da semeadura. A Bíblia diz que cada planta produza segundo a sua espécie. Cada semente que os teus filhos têm colocado na terra, nós queremos declarar o cumprimento de Mateus 13:8, que diz que haverá colheita de 100 por 1. Por isso, ainda neste mês, nós estamos no último trimestre do ano de 2025 e talvez alguém pode estar dizendo com o coração: este ano foi um ano amargo, foi um ano difícil, foi um ano triste, foi um ano que não foi bom, mas eu quero profetizar: o final é maior e melhor do que o começo, e eu declaro que a segunda quinzena de outubro, eu declaro que o mês de novembro, o mês de dezembro serão meses exponenciais no teu negócio. Eu profetizo a mão do Senhor estendida sobre você, os ouvidos inclinados e milagres se manifestando pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus, que os céus toquem na terra e que o manancial de muitas águas possam tocar da fachada do teu negócio até a entrada da tua empresa. Que o Senhor faça a diferença entre quem serve e quem não serve. Eu abençoo a tua empresa, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo tudo que leva o teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Aplauda bem forte, vai. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que você tenha uma semana, um restante de semana abençoado, em nome de Jesus.